Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindas a mais uma aula. Cheguem. Bora lá. Estou muito feliz, por estar aqui com vocês mais uma vez. Mais uma terça-feira. Sejam muito bem-vindas. Vamos lá então, pra gente ir começando, pra gente ir esquentando aí essa noite. Não sei onde vocês estão, mas aqui onde eu tô, eu moro em São José, aqui tá um friozinho. Então bora lá, vamos aí esquentar aí com muito conteúdo, com muita tomada aí de consciência, pra vocês irem cada vez mais percebendo aí o que está rolando na vida de vocês, para eu contribuir e ajudar vocês. Então me digam aí, quem caiu de paraquedas e está aqui pela primeira vez? Me digam quem já vem acompanhando aí as aulas já faz um tempinho. Me falem aí como, quem não está vindo aqui pela primeira vez já sabe. Eu gosto muito de ter esse contato aí com vocês pra gente de alguma maneira se sentir aí que a gente está aí bem perto uma das outras. Então bora lá, vão aí falando. A Aninha está aqui pela primeira vez, Rio de Janeiro também está frio, a Érica. Então temos aí várias novatas. Sejam muito bem-vindas. Eu estou fazendo aula aqui toda terça-feira, às 19h30 e toda quinta-feira ao meio-dia, tá bom? Então sejam aí muito bem-vindas, estarei aí no Instagram, então vocês me encontram por aí, onde eu coloco todas as informações. Durante a semana nos stories eu vou abrindo aí algumas enquetes de sugestão de temas para as aulas, tá? Então me acompanha aí no Instagram, nos directs, que daí vocês podem também dar alguma sugestão de alguns temas aí que vocês gostariam que eu falasse aqui, tá bom? Antes da gente começar, peguem aí o aviãozinho para vocês encaminharem aí para pelo menos 3 amigas. Mandem aí para 3 amigas pra gente conseguir alcançar ainda mais pessoas. Quanto mais a gente clica no aviãozinho, envia para as pessoas, o Instagram vai avisando aí para as pessoas para realmente a gente conseguir aí atingir cada vez mais pessoas. Então bora lá! Vamos aí para mais um conteúdo. Esse tema foi um tema aí que vocês votaram, que vocês quiseram bastante. Então eu preparei aí essa aula com muito carinho aí para vocês, pra gente mergulhar nesse conteúdo. Qual é a ideia dessas aulas? Eu quero que nesse momento você se desligue de tudo e esteja aqui presente, só eu e você. Então é o momento agora que eu quero que você realmente se desligue, esqueça tudo e fique presente aqui com você e principalmente aqui comigo. Então é um momento nosso, onde eu e você a gente vai caminhar juntas aí e a gente vai mergulhar dentro de você. Então eu quero que você fique bem atenta. Então fique numa posição bem confortável pra você ir me escutar. Quem quiser também, uma pessoa falou assim, Thais, eu gosto de escutar de olhos fechados. Tudo bem, é o que vocês quiserem. Tem pessoas que ficam que não. Então, cada um é de uma maneira. O importante é vocês realmente estarem aqui presentes 100% comigo. Então, não fica saindo, olhando aí o WhatsApp, não fica assistindo televisão. Foquem aqui. Não saiam dessa aula, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Você não está aqui à toa. Então, se você está me escutando, é porque você precisa me escutar. Então vamos lá, gente. Vamos trazer esse tema, como sair de um relacionamento que não está me fazendo bem. Recebo também muito essa caixinha de pergunta de vocês. Então vamos lá. Primeiro eu queria que a gente começasse com um assunto muito importante, O que leva uma pessoa a não querer sair de um relacionamento sendo que ela não está bem? Você já parou pra pensar isso? Se você está hoje num relacionamento que você não está feliz, o que te leva a permanecer nesse relacionamento? E aí eu trouxe alguns pontos pra gente começar essa conversa de hoje. Um dos pontos é a nossa dependência emocional. A partir do momento que a pessoa está infeliz no relacionamento, que provavelmente o relacionamento dela não está saudável, ela se vê e ela permanece nessa relação, porque ela é dependente emocional. Esse é um tópico muito importante, porque, como eu falo aqui pra vocês toda semana, a pessoa que é dependente emocional, ela se vê frágil, ela se vê incapaz, ela se vê como inferior e é como se ela não fosse realmente capaz de viver e de manter um relacionamento saudável. Então ela permanece nesse relacionamento porque ela acha, é melhor eu estar aqui com alguém do que eu estar sozinho. Uma pessoa também que tem muito medo
que acaba permanecendo num relacionamento e que ela não termina, é porque ela tem medo de não encontrar ninguém. Esse tópico em específico eu vou falar na quinta-feira, que é o nosso tema da nossa super aula na quinta-feira, meio-dia. Então, muitas pessoas, elas acabam, não sei se isso acontece com você, mas acabam permanecendo em um relacionamento, mesmo estando infeliz, porque elas têm medo de não encontrar ninguém. Sabe aquele velho ditado, tenho medo de ficar pra titia? Que todas as pessoas costumam falar, se você não encontrar ninguém, você vai ficar pra titia, hein? Como se isso fosse, assim, o pior dos mundos e do cenário. E aí a pessoa, ela acaba tendo medo de não encontrar mais ninguém. Então ela fala, melhor eu permanecer nesse relacionamento do que eu ficar sozinha. Mas eu vou falar mais sobre esse tópico na quinta-feira, tá bom? Então a gente vai complementar a aula de hoje na aula também de quinta-feira, que eu vou falar sobre esse medo aí que algumas de vocês têm de ficar sozinha. E que também eu tinha muito isso na minha vida. Não sei se todas vocês já sabem, né? Quem tá chegando aí pela primeira vez, eu já fui muito dependente emocional. Então eu colocava aí nos meus relacionamentos essa responsabilidade do outro me fazer feliz, do outro me preencher. Então um dos meus maiores objetivos aqui é trabalhar a dependência emocional para vocês se tornarem independentes e assim construírem relacionamento saudável. Porque uma coisa está atrelada à outra. A partir do momento que eu sou dependente, eu acabo daí me permanecendo em alguns relacionamentos que não são saudáveis. Então a ideia aqui é a gente cada vez mais desenvolver e ter relacionamentos saudáveis. E aí eu gostaria de te fazer uma pergunta. Hoje, na sua vida, no seu dia a dia, você considera que o seu relacionamento está saudável? Parem agora e façam aí essa reflexão. Como você avaliaria o seu relacionamento hoje? Nós vamos falar um pouquinho disso agora, né? O foco não vai ser agora para você analisar se o seu relacionamento está saudável ou não, mas eu queria te jogar essa reflexão. Mas a gente agora vai trabalhar um pouco do término. Mas um outro ponto, as pessoas acabam permanecendo. Vamos dar continuidade no que eu joguei na pergunta para vocês. O que leva uma pessoa a estar infeliz e não sair de um relacionamento? Um outro ponto que eu vejo que acontece muito é o quê? Muita falta de si. Então, qual é a ideia? Acompanhem comigo. Eu não me preencho, eu tenho uma autoestima baixa, eu não me conheço, eu não me amo. E eu acabo me mantendo nesse relacionamento porque está faltando aqui. Então, eu estou infeliz, mas em alguns momentos o outro me dá aquilo que eu quero. E aí, esse pouquinho, que é muito do que eu falo aqui, aquela migalha, acaba sendo suficiente para mim a curto prazo, que eu acabo me mantendo nessa relação, mesmo estando infeliz. Então, está faltando aqui e eu acabo buscando isso no outro. Então, um pouquinho de migalha, em vários momentos eu permaneço infeliz no meu relacionamento, mas um pouquinho que ele me dá, bom, já tá sendo suficiente, vamos deixar, ele vai mudar, e fica com um monte de expectativa, e aí a gente vai ficar levando relacionamentos dos quais a gente não tá feliz. Tá fazendo sentido pra vocês? Eu quero que vocês comecem a acompanhar. Um outro ponto é o comodismo. Uma pessoa que ela não está feliz, mas você tá tão acomodada, ela conhece tanto o parceiro, ela já sabe o funcionamento, já sabe da rotina, que é melhor eu estar com alguém que eu já conheço, que eu já sei como funciona, do que eu conhecer alguém novo. Muitas pessoas, minhas pacientes, eu não vejo muito isso. Mas é que Thaís, eu já conheço ele, né? Eu já sei, nossa, mas que preguiça que dá terminar, lidar com o término e depois conhecer uma pessoa nova que eu... Nossa, não, Thaís. Vamos ver, aí ele vai mudar, fica com uma expectativa assim tão alta de que a pessoa já mostrou em vários momentos que ela não vai mudar. E que essa pessoa é assim. Então você precisa começar a se questionar do quanto você está acomodada no seu relacionamento e você permanece mesmo estando infeliz. Então eu coloquei aqui algumas coisas para você começar a se questionar e para vocês perceberem o que leva. E claro, tem várias outras variáveis, mas eu trouxe aqui justamente para você refletir se isso vem acontecendo com você hoje. Ok? Então vamos lá, agora vamos para a parte, né, prática nesse sentido. Como eu saio então de uma relação que não estou me fazendo bem, que eu não estou feliz?
O que eu gosto também de falar bastante é essa questão de alinhar algumas expectativas. Como assim, Thaís? Se eu não estou feliz por algum motivo, eu preciso, de uma certa maneira, comunicar a outra pessoa. Eu preciso falar para ver se isso há possibilidade de ser alinhado ou não. Então, o diálogo, ele acaba sendo muito essencial, porque no decorrer do meu relacionamento, se eu já não estou feliz, eu preciso ir falando. Tem coisas que serão alinhadas, tem coisas que não. Então, às vezes, eu fico super infeliz quando meu namorado faz alguma coisa. Então, se eu vou alinhando, se eu vou mostrando isso, há uma oportunidade de ocorrer esse alinhamento. Então, o diálogo, ele acaba sendo essencial, porque quando a gente lida com um término, nós vamos precisar trazer a responsabilidade da nossa tomada de decisão. O que é isso? Se eu, durante muito tempo, fui mostrando lá atrás que eu estava mal, que eu não estava gostando de algumas atitudes, que eu estava infeliz, hoje, como adultas, é nossa responsabilidade pontuar e mostrar que nós não estamos felizes por isso, para a gente começar a trazer essa responsabilidade. Quando a gente era criança, eu vejo que até hoje algumas pessoas adultas, elas acabam agindo assim. O que a criança faz? A criança terceiriza a responsabilidade. Então, eu fiz isso, meio que ação e consequência. Vamos pensar numa criança. A criança vai e bate numa outra criança. Eu bati nele porque ele roubou o meu brinquedo. Eu fiz isso porque ele é o culpado. Eu fiz isso porque ele é o culpado. Terceiriza muito a responsabilidade. E hoje, nós, como adultas, é a nossa responsabilidade começar a realmente entender que nós somos responsáveis por isso. Então, independente do que a outra pessoa tenha feito, você hoje está tomando essa decisão de dar um fim no relacionamento. Então, é vamos colocar assim, a sua visão baseada nos seus próprios desejos, na sua convicção. Por mais que às vezes o outro traiu ou o outro fez alguma coisa, é a sua responsabilidade. A partir do momento que a gente internaliza que é a nossa responsabilidade, faz com que a gente realmente tome aí as rédeas da nossa vida. Então, se a pessoa te traiu e você está mantendo esse relacionamento, a responsabilidade é sua, porque você escolheu manter esse relacionamento. Agora, se a outra pessoa te traiu e você quer sair desse relacionamento, também a responsabilidade é sua. Essa pessoa, ela traiu, ela errou, mas é sua responsabilidade falar tchau e sair da relação. Então, é o seu desejo, é a sua escolha. Percebam que várias pessoas, mesmo depois que foram traídas, elas permanecem na relação. É uma escolha dela. Então, quando a gente traz esse conceito da autorresponsabilidade, faz com que a gente consiga até trabalhar a nossa maturidade emocional, nosso eu adulto e não o nosso eu criança. Eu falo bastante sobre isso no meu método DDI, né? Essa questão da maturidade, do quanto que a gente se vê aí em alguns momentos, em vários momentos, como uma criança e a gente age como uma criança. Então, nós temos que trabalhar essa maturidade emocional para a gente começar a agir como adulto e realmente responsável pelas nossas escolhas. Então, quando a gente vai olhando para essa questão de trazer a responsabilidade, vamos começar agora a trabalhar isso no momento do término, né? Se eu percebi que isso está me fazendo mal e eu já pontuei várias vezes para a pessoa e realmente não dá mais, chegou no meu limite, nós precisamos aí partir para o momento do término. Então, eu costumo trazer essa questão da autorresponsabilidade. E a gente precisa lidar com o momento do término de uma maneira muito madura e de um momento muito, vamos colocar assim, tranquila. Eu sei que não é fácil, eu sei que a gente às vezes evita terminar porque realmente gera um monte de problema, mas muitas pessoas encaram o término como uma guerra, como uma discussão. Terminam, brigam, se odeiam nesse momento do término porque realmente falta muito respeito. E é aí que a gente precisa começar a trabalhar. Se você está infeliz, você precisa começar a olhar para esse término
Claro, a gente vai depois trabalhar aí, a gente precisa trabalhar a sua relação consigo para você se fortalecer, mas você precisa partir para a ação. Muitas pessoas, igual eu falei, acabam se mantendo porque elas se veem frágeis. Então a gente precisa se fortalecer, até algumas mulheres precisam se fortalecer e se prepararem internamente para esse momento do término. Então eu gosto dessa questão da autorresponsabilidade, da gente se manter assim tranquila. Ai, Thaís, estou muito na dúvida se eu devo ou não devo terminar. Eu digo muito bastante, aqui também, bastante isso. Faça uma lista de todos os motivos que te fazem querer ou pensar em terminar. Faz uma lista. Coloca no seu papel agora um prós e contras do seu relacionamento. O que você gosta, o que você não gosta. A partir do momento que a gente tem isso muito claro no papel, eu quero que você escreva isso, acaba sendo um pouco mais verdadeiro e realista internamente para você tomar essa decisão. Acaba sendo um pouco mais fácil. Não que é 100% fácil, não, porque o momento do término é um momento complicado mesmo, né? Eu acho que ainda mais quando você, independente se você passa muito tempo, pouco tempo com a pessoa, é uma parte da sua vida que você compartilhou com o outro. Então, lidar com o término é difícil mesmo, mas nós precisamos tentar, no momento do término, tornar ele o mais saudável possível. Então, quando a gente começa a trazer essa questão da responsabilidade, é um ponto, da gente começar também a ser um pouco mais tranquila no momento, porque se a gente já faz essa lista, se a gente já falou, já conversou com a pessoa, a gente precisa agora agir. Uma coisa que eu gosto, que eu acabei de lembrar aqui, que é muito importante, não sei se isso acontece no seu relacionamento, mas se acontece, fique muito atenta. Sabe aquele tipo de casal que qualquer coisa, qualquer briga, fala, eu quero terminar? Ai, você fez alguma coisa e eu não gostei. Nossa, eu quero terminar, já para tudo e já terminam. Qualquer motivo de discussão, qualquer motivo de desentendimento é motivo pra terminar. E aí é aquele relacionamento que fica igual ioiô. Isso acontece com você? Seu relacionamento é como se fosse um ioiô? Termina, volta. Termina, volta. Vocês ficam assim nesse joguinho de vai ou não vai? Isso acontece com você? Então, se acontece com você, fique muito atenta quanto a isso, porque quanto mais você fica nisso, vou terminar. Tem pessoas que terminam, mas no dia seguinte volta. Então, que tipo de respeito e de credibilidade você está passando com os seus comportamentos e com as suas falas? Você precisa ter muito claro isso dentro de você. A criança, ela age assim. A criança age por impulso. A criança nem pensa e já tá fazendo direito. Várias crianças são assim. Agora, você como adulta, você não pode tratar um término como se fosse, entre aspas, qualquer coisa, como se você fizesse uma coisa. Sabe aquele pessoal que faz uma coisa, age de maneira diferente? É isso que você faz. E aí, o outro, você acaba passando o que pro outro? Ah, ela vai terminar agora comigo, ela tá brava, depois ela volta, ela se arrepende. No dia seguinte, ela tá voltando. Então, que tipo de respeito você quer ter num relacionamento onde você termina e volta a todo momento? Não dá. É como se fosse um ioiô. Então, a gente tem que tomar cuidado até da maneira como a gente fala. E aí, traz essa questão do respeito. Então, eu gosto de falar isso. Não fique terminando e voltando. Tenha claro os seus objetivos e o que você quer para sua vida. A partir do momento que a gente mergulha dentro de nós, e é isso que eu falo no método DDI, eu mergulho dentro. É um momento interno que a gente vai trabalhar todas as questões para você se sentir segura e fortalecida para manter e ter relacionamento saudável. Relacionamento saudável começa da gente com nós mesmas em primeiro lugar. A partir do momento que eu tenho claro o que eu quero, que eu gosto de mim, que eu sei aonde eu quero chegar, eu construo um relacionamento saudável comigo para depois eu ter com as pessoas ao meu redor. E foi isso que aconteceu na minha vida. Durante muito tempo aí eu me colocava em alguns relacionamentos e eu não tinha um relacionamento saudável comigo. E é exatamente isso que eu falo no meu curso, do método DDI. Quem ainda não sabe, quem tá aqui pela primeira vez e não sabe o que é meu método DDI, entra lá na minha bio do meu perfil aqui do Instagram e aí tem um link, você clica lá, daí você lê mais informações, tá bom? As inscrições estão fechadas, mas eu vou abrir dia 2 de agosto. Mas mais detalhes daí sobre o curso, daí me pergunta ou vai lendo lá na minha bio que daí eu estou à disposição. Então, qual que é a ideia? Então, a ideia é realmente a gente começar a agir e falar de uma maneira que tudo esteja congruente. Então, eu não posso ser aquele tipo de pessoa que fala, eu vou terminar. Não, mas eu vou terminar e eu não termino. Ou se eu termino, eu já volto no dia seguinte. Isso faz com que o outro, eu não passe credibilidade para o outro e o outro até não entenda. E tem muitos relacionamentos assim, eu vejo muitos.
Falta o quê? Maturidade emocional. Esse é um joguinho ioiô de criança, onde você não consegue lidar realmente com os conflitos e você acaba vendo o término como uma saída. Mas você termina e no dia seguinte você volta. E aí é como se as coisas acontecessem da maneira normal. E aí no dia seguinte, briga de novo, termina. E aí você fica nesse ioiô o tempo todo. Então se isso acontece com você, pare realmente pra refletir e comece a entender por que você faz isso. Por que você não consegue manter o que você fala. É isso agora, a gente precisa começar a manter realmente o que nós estamos falando e comunicando para as outras pessoas. Então vamos lá, então quando a gente trabalha essa questão do término, então a gente traz o conceito, né, da autorresponsabilidade pra gente daí agir de uma maneira mais tranquila. E aí a gente traz também a questão do respeito. E eu queria que a gente também olhasse para esse momento do término pra gente agir com mais firmeza e clareza. Então, no momento do término, então se eu tenho claro que eu estou infeliz, se eu faço uma lista de prós e contras e eu vejo que tem muito mais contras do meu relacionamento e que realmente eu preciso terminar, eu preciso fortalecer aqui a minha relação comigo e também preciso me preparar para o momento do término. Quando eu entro em contato com o término, então a gente precisa o quê? Trazer essa responsabilidade, a gente precisa se tranquilizar e a gente precisa ter respeito por você e pelo outro e também começar a agir de uma maneira mais firme e a gente precisa ser clara. Então nós precisamos ser claras na nossa comunicação. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tive 2 namorados antes desse meu namorado e nos 2 últimos relacionamentos que eu tive, eu que terminei. E eu percebo que a maneira como, por mais que eu fosse lá atrás muito dependente, mas a maneira como eu conduzi o meu término foi muito maduro. Hoje eu consigo ter essa avaliação quando eu olho para os meus relacionamentos. Eu já tinha pontuado várias coisas das quais eu não estava feliz no relacionamento. E depois de muito perceber que a pessoa funcionava daquela maneira e que ia ser assim, e que talvez a gente não fosse realmente compatível, eu fui para o momento do término realmente tendo claro o meu posicionamento e os meus motivos para terminar. Então hoje, se você realmente percebe que você não está feliz, que você quer sair do seu relacionamento, faça tudo isso e haja. Então no momento do término, não é um momento fácil, não é um momento delicado. Eu chorei muito, meu ex-namorados choraram. É um momento realmente difícil, mas a gente tem que trazer muito respeito e a gente precisa ser claro no que a gente realmente quer. Então, por isso que a listinha é importante. A partir do momento que eu tenho claro o que eu quero pra mim, vai ser um pouco mais fácil de eu me posicionar no momento do término. Então, você precisa dizer para o outro, mas não precisa falar pro outro, nossa, eu quero alguém muito melhor que você não presta, você não precisa humilhar a outra pessoa. É aí que a gente traz o respeito. Se o outro não te respeita, você precisa ali fazer a sua parte de sair desse relacionamento, mas saia de uma maneira que você também o respeite, faça a sua parte. Então seja clara, eu estou terminando com você por causa disso, eu não estou feliz. E eu sugiro que a minha vontade eu sugiro que a gente termine. Pode ser que o outro fique um pouco assustado, mas se você já vem conversando com ele há um tempo, isso não vai ser um baita de um susto, porque ele já vai saber os motivos que você resolveu terminar. Não fique ameaçando. Se você fizer isso eu vou terminar. Não, isso é imaturidade. Então não ameace. Mas vá aos pouquinhos pontuando algumas coisas que você não gosta e no dia do término você vai falar pra pessoa. Já aceitei tanta coisa. Exato, é o momento pra gente se questionar. Por que você já aceitou tantas coisas? Percebe quando a gente aceita tantas coisas, nós aqui dentro a gente se machuca. Que às vezes a gente vai indo contra alguns valores, contra algumas coisas que são muito importantes pra nós. E a gente se anula quando a gente faz isso. Então eu te convido hoje a olhar pra isso tudo, o porquê que você aceita. Por que você acaba se metendo nesses tipos de relacionamento? Nós precisamos encontrar o nosso valor. E se você hoje não conseguiu encontrar o seu valor, a minha sugestão é que comece a mergulhar dentro de si para reconhecer o seu valor, para depois não aceitar tanta coisa. Quanto mais você aceita e passa por cima de outras coisas, você está pisando em si e ao mesmo tempo você está fazendo com que o outro não te respeite, que o outro passe também por cima de você.
E aí você vai manter um relacionamento assim pro resto da sua vida. Então a gente tem que começar a olhar mais a longo prazo. A curto prazo, o término, ele nos causa sofrimento, mas e a longo prazo? E o quanto que também você vai estar disposta a conhecer também outras pessoas. O que a gente precisa ter claro, eu vou falar isso na quinta-feira ao meio-dia, é que essa pessoa que você está, ela não é a pessoa que ela é, vamos colocar assim, ela não é única nesse sentido de que não tem outras pessoas no mundo. Se você está infeliz, você precisa ir e estar disposta a encontrar alguém que seja compatível com você. Para aí, então, viver e ter relacionamentos mais saudáveis. E exato, a última aula que eu dei foi exatamente isso, na quinta-feira ao meio-dia, como se valorizar em um relacionamento. Olhe para dentro de si. Você precisa mergulhar. Se você não fizer isso por si, ninguém vai fazer. E eu falo isso toda semana aqui para vocês. É um processo interno que isso precisa começar a ocorrer. Então, no momento do término, eu quero que vocês lembrem muito disso. Respeite, fale. Deixa eu só ler aqui uma pergunta, ó. E quando no caso é um casamento onde temos uma filha de 4 anos e sempre com briga, sempre escuto. E ele fala que me ama, mas suas dizem outras. O que fazer? Então, a questão da filha, eu digo muito isso. A gente não pode colocar a filha, entre aspas, como uma desculpa, tá? Você, hoje, olha o ambiente que a sua filha está crescendo. Se é um monte de briga, um monte de discussão, um monte de falta de respeito, você está ensinando isso hoje para sua filha. Nós somos exemplos para as crianças. Então, eu costumo muito dizer isso para as mães que têm filhas. Isso não pode ser um empecilho. Você precisa olhar para si, na sua felicidade, porque consequentemente será a felicidade da sua filha. Se você não está feliz no seu relacionamento, provavelmente isso está afetando também a sua filha. Mas enfim, não vou ficar prolongando em relação a isso. É aí que a gente precisa. Se a pessoa fala que ama, mas as atitudes dela não condizem com isso, e você já falou diversas vezes, a pessoa não muda, a gente precisa encarar, infelizmente, a incompatibilidade. Porque a partir do momento que a pessoa não muda, seja lá por qual motivo for, e você permanece nesse relacionamento, é porque de alguma maneira você está aceitando e para você isso está ok. Você dá espaço para outra pessoa continuar assim. Ah, ela fala, mas ela tá aqui comigo ainda. Então por que eu vou mudar? Ela tá aqui brigando comigo, mas ela continua aqui, tá ok? Então a gente tem que tomar cuidado, porque as nossas ações também têm um certo reflexo nas ações do outro. Se eu estou infeliz e permaneço nesse relacionamento, é isso, você está optando pela infelicidade e a pessoa já te mostrou que não vai mudar. Nós precisamos nos valorizar. Se você não se valoriza, ninguém fará isso por você. É aí que está a jogada. A gente é tão dependente emocional que isso não nos deixa aceitar. Por mais ruim e desgastante que seja. Sim, é ruim, é desgastante. Eu sei, eu já fui muito dependente. Só que percebe que se você não fizer nada, você irá se manter nesse ciclo. Então a gente tem que trazer o conceito da autorresponsabilidade. Enquanto a gente não encara que hoje as nossas escolhas são as nossas consequências e que depende de cada uma de vocês, vocês vão continuar terceirizando. A gente traz essa questão da criança. Ai, não, mas eu não aceito. Ai, mas você continua. Então a gente tem que nos responsabilizar. A partir do momento que a gente se responsabiliza, a gente entende que quem está no controle somos nós. E dá uma liberdade, por mais que tenha um sofrimento. E aí a pergunta que eu te faço é: o que você tem feito hoje para se livrar da dependência emocional? Porque quem é dependente e não faz nada para mudar, sim, vai manter esses relacionamentos não saudáveis. E é por isso que eu foco aqui com vocês toda semana e no meu curso, no meu método DDI, sobre a gente conquistar relacionamento saudável. Mas a gente precisa aqui dentro sair desse caminho da dependência. A gente precisa se tornar independente. Ter um relacionamento saudável com nós para depois conseguir ter com as outras pessoas. Então, olha lá, meu namorado tem depressão. Vou responder mais uma aqui. Meu namorado tem depressão e pensamentos suicidas. Eu estou sofrendo muito. Estou tendo crise de ansiedade por isso. Entendo muito, tá? Qual é a minha sugestão? Buscar redes de apoio.
os pais do seu namorado, os amigos, alguma coisa assim, pra eles terem esse amparo. Eu entendo, mas a gente não pode carregar essa responsabilidade. Por quê? Senão a gente vai ficar o tempo todo refém daquilo. Se ele está passando por esse momento, vamos tocar assim, de muito sofrimento, nós precisamos sim ser empáticas e acolhedoras, mas nós não podemos manter um relacionamento com a gente está infeliz. Porque isso vai ser o gatilho para ele continuar se mantendo e você continuar se mantendo nesse relacionamento. Então, buscar rede de apoio para ele, falar com familiares, falar com amigos, para você tirar essa responsabilidade que não é sua. E, gente, não é que eu estou sendo fria, pelo contrário, gente, eu sou super emoção, eu sou super assim, me envolvo, mas a gente precisa em alguns momentos ser mais realista. Porque senão a gente acaba se envolvendo e perdendo totalmente a nossa responsabilidade e a nossa autonomia. Está fazendo sentido para vocês? Eu quero que vocês comecem a ter clareza. Acho que essa aula de hoje, o maior objetivo é a gente ter clareza das coisas que acontecem na nossa vida. Muitas de vocês aí provavelmente são dependentes emocionais e eu sei que isso dificulta muito na hora de tomar uma decisão de terminar, que aí acaba se mantendo por conta dessa dependência no relacionamento, mesmo estando infeliz. E aí a gente precisa agora encarar essa independência. Eu fiz uma aula na semana passada sobre dependência emocional. Assiste lá, na terça-feira ainda tá salva. Que daí vai te ajudar bastante em relação a isso. Então, gente, qual que é a ideia? Eu sei que não é fácil. Mas se a gente começar a não encarar isso, a gente vai viver infeliz pro resto da vida. Eu sei, dói, é muito difícil, agora tá doendo. Mas pensa também em quantos relacionamentos quando você era mais nova, que você terminou e que você achou que era o fim do mundo, e eu estou aqui pra te falar, você sobreviveu a isso. Por mais difícil que isso seja, você sobreviveu. E a pergunta que eu te faço é, o que você tem feito hoje para sair da dependência emocional? O que você tem feito hoje para construir relacionamento saudável? É diário o processo. É todas as escolhas, tudo que você vem mantendo na sua vida. Então, a minha sugestão é, se não está te fazendo bem, comece fazendo essa listinha de prós e contras e trabalhe aqui dentro, não só a curto prazo, mas também a longo prazo. Você vai começar a entender que a gente não pode ser tão imediatista. A gente não pode querer nossa felicidade agora. Sim, um término é difícil. Eu chorei várias vezes no meu relacionamento, mas eu sobrevivi. E hoje, diante de tudo que eu passei, dos aprendizados, do amadurecimento que eu passei, hoje eu tenho que construir um relacionamento saudável. Porque talvez lá atrás eu precisava realmente ter passado por alguns momentos de dor, alguns momentos de sofrimento, mas isso me fortaleceu. Isso me trouxeram vários aprendizados. E é isso que eu quero te mostrar. Se está incompatível o seu relacionamento hoje, você precisa fechar esse ciclo. Você precisa encerrar esse ciclo, esse término, correr esse término, esse relacionamento, até que você melhore a sua relação consigo para depois construir e ter relacionamento saudável. Você vai precisar passar aí por uma dorzinha de encerramento do ciclo para depois você conseguir ter outros relacionamentos mais saudáveis. E eu sou um exemplo para vocês. Lá atrás eu era super dependente, só que se eu não tivesse encarado isso lá atrás, hoje eu não estaria aqui falando até com vocês. Então antes eu me via tão pequenininha, tão frágil, tão insegura, que eu jamais pensei que eu estaria aqui dando uma aula pra vocês sobre relacionamento, sobre dependência emocional. Então tem algumas coisas da vida que a gente precisa passar, e passar por essas experiências faz com que a gente amadureça, que a gente aprenda. Então, o meu convite aqui com vocês é realmente passar por algumas experiências, se colocarem nessas situações para vocês aprenderem. Essa pessoa, esse relacionamento que você está infeliz, olha lá atrás, quantas situações de término quando você era mais nova, quanto que você sofreu. Você sobreviveu. Então, eu estou aqui para te encorajar. No momento do término, diga com todo o respeito do mundo, seja firme na sua escolha, tenha bem claro isso, para no momento da emoção você não voltar atrás. Trate o outro com respeito e estabeleça limites. Não tem como vocês virarem amigos logo depois do término. Então mantenham esse distanciamento. É muito difícil, você está hoje na sua zona de conforto, você está hoje acomodada, querendo ou não, vocês têm esse contato diário e um término é um luto, conforme eu falo aqui direto pra vocês.
mas vocês precisam passar por essas etapas de elaboração do luto, né, do relacionamento, para encararem e mergulharem dentro de si e construírem relacionamentos saudáveis. Está fazendo sentido para vocês? Clareou um pouquinho como vocês podem fazer para começar a sair de um relacionamento? Não é fácil, mas eu percebo que é muito importante, principalmente esse momento da gente estabelecer limites, da gente falar realmente o que a gente acha, para encerrarmos esse ciclo. Então fale tudo o que tiver dentro do seu coração, mas encerre esse ciclo para você não ficar abrindo portas toda hora. Vou mandar uma mensagem para ele. Vou mandar isso. Sim, vai dar saudade. Vai dar um monte de mistura de sentimentos e está tudo bem. No momento que você terminar um relacionamento, de novo, leia a lista dos motivos que realmente fizeram a terminar e busque redes de apoio. Busque pessoas que te façam realmente bem para você passar por essa situação de uma maneira um pouco mais tranquila e mergulhe dentro de si. Mergulhe de verdade, trabalhe a sua autoestima, trabalhe a sua relação consigo. Eu falo bastante sobre isso no meu curso, porque realmente isso é importante, vai fazer com que futuramente você consiga aí ter e construir aí coisas e momentos mais saudáveis e mais felizes na sua vida. Porque se você está me escutando agora, eu estou aqui para te falar. Você merece sim ser feliz, mas você precisa também cuidar e melhorar aí a sua vida como um todo, olhando mais para si e se priorizando talvez. Certo, meninas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Terminei um relacionamento e estou grávida de 3 meses. Como posso ter um bom relacionamento com o pai, deixando claro que é esse? Colocando limites. Ele é o pai dessa criança, então você vai estabelecer limites. Você vai colocar aí realmente esse distanciamento, que a relação de vocês vai ser pai e mãe, e não mais namorados. A gente precisa entender os contextos da nossa vida e os papéis que as pessoas desempenham na nossa vida. Não é fácil, mas depende de você, olha a autorresponsabilidade, colocar alguns limites e deixar claro, opa, não, a gente não vai mais ficar. A gente não vai mais manter contatinho falando sobre coisas aleatórias do dia. A gente vai falar sobre a nossa filha ou o seu filho, enfim. Esse é o ponto e você precisa colocar limites. Que bom, fico muito feliz. Eu saí de um relacionamento há uma semana e estou voltando pro Dead Me. E vejo suas lives e de tantas outras. Que incrível, muito bem, fico muito feliz. A ideia é que cada vez mais eu ajudar e conseguir transformar aí aos pouquinhos a vida de vocês. Gente, vamos tirar uma foto e eu quero que você escreva aqui qual foi o seu maior aprendizado nessa aula de hoje. Poste essa foto nos stories e me marque, porque eu quero muito ver o que mais você aprendeu nessa aula. Então, quanto mais eu gosto muito de ver o engajamento aí de vocês. Então, postem aí, me marquem e escrevam qual foi o seu maior aprendizado com essa aula. Certo, gente? Eu espero que essa aula aí tenha ajudado, que eu possa aí ter despertado aí algumas reflexões dentro de você. Eu te espero na quinta-feira, ao meio-dia, pra gente almoçar juntas. Então, quinta-feira é o dia aí que a gente almoça juntas. Certo, meninas? Um beijo pra vocês, boa noite, bom descanso. E não esqueçam de cuidar de si. Cuidem de si. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.